Olá, alunos, como vão os estudos? Hoje nós vamos corrigir o PET 3. Olha, nós já estamos entrando aí na quarta semana do PET 5. Recebi poucos PETs 4 e 5, tá? Vou puxar a orelha de vocês. Continuem fazendo as atividades, tá, gente? Pois, como eu sempre falo, elas vão contar, né, como a carga horária de vocês, para vocês continuarem, né, para vocês passarem para o próximo ano. Então continuem, não desanimem, tá? E façam as atividades, mandem suas dúvidas, seus questionamentos. Eu estou todos os dias no chat, no WhatsApp também. E vamos lá, mãos à obra. Lembrando que nós temos um PET especial de 300 anos de Minas Gerais. Então, vocês precisam também realizar a atividade desse PET, escrever a carta de como vocês imaginam, né, o nosso estado de Minas Gerais. Vocês conhecem o gênero carta. Nós vamos trabalhar um pouquinho dele na correção desse PET 3. Então, o gênero carta, você se direciona a alguém, conversa com alguém através da leitura, tá? A carta é direcionada a alguém. Então, realizem também esse PET, tá? E continuem estudando. Força nesse momento de pandemia, de quarentena. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Então, vamos à correção? Então, vamos lá. Correção das atividades. PET 3, semana 1. Catar distribui milhões de dólares em ajuda para as famílias pobres de Gaza. Marque um X para as características do gênero notícia. Então, vamos lá. São mais as características, né? Então, são mais de uma. A estrutura do gênero traz o título, o lead e o corpo da notícia. Isso aqui é verdadeiro? É uma característica do gênero notícia? Sim, nós já estudamos isso, né? Vocês estão cansados de ouvir que a notícia tem o título, o lead, o corpo da notícia. Então, marca um xizinho aí. A notícia é um texto de cunho informativo, podendo trazer aspectos descritivos e narrativos. Também é uma característica da notícia, marca o xizinho. A circulação desse tipo de texto acontece somente em revistas e jornais. Acontece somente em revistas e jornais o gênero notícia? Não, não é somente em revistas e jornais. Nós temos a notícia em várias outras plataformas também. A linguagem da notícia é formal, clara e objetiva. É uma característica. Então, a única aí que não é uma característica do gênero notícia é a penúltima opção. Qual foi o tempo verbal empregado na notícia? Aqui no título nós temos: Catar distribui milhões de dólares em ajuda para famílias pobres de Gaza. Então, distribui está aqui no presente, né, gente? Que efeito de sentido o emprego do verbo provoca no texto? O verbo distribui ali provoca o efeito de sentido, a ideia de que o fato ocorre atualmente, né, que está acontecendo agora, ou que é algo recorrente, que acontece sempre. Leia o texto a seguir e responda. Então, nós temos dois textos, não vou ler, que senão o vídeo vai ficar muito grande, vocês já devem ter lido aí na casa de vocês, né, que fala sobre, os dois textos falam sobre os brasileiros que expulsaram, né, os venezuelanos, que possivelmente um venezuelano assaltou um brasileiro ali na fronteira. E por isso os brasileiros se rebelaram. Nós temos dois textos que tratam do mesmo assunto. Vamos às perguntas. Qual o fato noticiado no texto 1? Então, aqui no texto 1, o fato noticiado no texto 1 evidencia que os brasileiros expulsaram venezuelanos e que os refugiados foram agredidos. Então, o texto 1 está focando mais aí nos brasileiros. E qual fato noticiado no texto 2? No texto 2, evidenciam a agressão dos brasileiros contra os venezuelanos. Os brasileiros queimaram suas tendas. E o que diferencia os dois textos? O que diferencia os dois textos são os divergentes pontos de vista. No primeiro, vemos detalhes sobre um ponto de vista favorável aos brasileiros, né? Eles estão ali mais justificando porque os brasileiros expulsaram os venezuelanos. No segundo,
texto, percebe-se um ponto de vista favorável aos venezuelanos, porque ali eles estão evidenciando que os brasileiros queimaram as tendas, as coisas ruins que os venezuelanos sofreram. Outro fator que diferencia o texto são as fontes, né? No primeiro, a fonte da informação são afiliados da TV mencionada e no segundo, a força-tarefa. A partir da leitura das duas notícias, quais das fontes lhe transmitiu mais confiabilidade e por quê? Isso é uma resposta pessoal, né, gente? Mas pressupõe a resposta mais óbvia, assim, que nós pensamos é que a força-tarefa vai trazer informações mais verídicas, né? Porque tem mais credibilidade do que uma TV. No segundo texto aqui, segundo a Força-Tarefa Logística Humanitária para Roraima. É composta pelas Forças Armadas integradas por organismos internacionais, organizações não governamentais e entidades civis. Então, olha só a credibilidade que isso dá para a informação, né? Essa corporação tão importante, do que moradores ouvidos pela TV imperial, né? Então, vamos lá. Leia o texto e responda. Então, esse aqui é a notícia sobre a nuvem de gafanhotos e que o Ministério da Agricultura declarou estado de emergência. Onde e quando aconteceu o fato noticiado? Então, nós sabemos que a nuvem de gafanhotos estava indo em direção ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, onde foi Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E a data, a única data que nós temos aqui disponível é essa de 25/6/2020. Onde e quando a notícia foi publicada em Agência Brasil, né, que é um site, às 8h38 de 25/6/2020. O que motivou a declaração do estado de emergência nos estados citados na notícia foi o risco do surto, né, da praga, essa praga aí, que eu não vou me atrever a pronunciar, e o dano que os gafanhotos possam causar às lavouras e pastagens. Isso, né, motivou a declaração de estado de emergência. Aqui outro texto, o autor recorreu para fomentar a notícia. Para fomentar a notícia, o autor recorreu à declaração de emergência publicada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, a partir dessa declaração de emergência, eles fizeram a notícia. 4. Compare o texto da atividade anterior com o texto abaixo e responda as questões. Tá meio dificinho de ler aí, mas vamos lá. Preocupado com a nuvem de gafanhotos? Muito. Porque eles podem atacar lavouras. E com tanto de agrotóxico que é usado neste país, o que os dois textos têm em comum? Os dois textos têm em comum o fato de abordarem como assunto a nuvem de gafanhotos. B. A preocupação de Armandinho e das autoridades no texto anterior é a mesma. Que preocupação seria essa? A preocupação dos dois se volta ao plantio e à agricultura. Vamos lá, semana 2. Fácil até aqui, né, gente? Atividades. Leia o texto abaixo com atenção, coloque a pontuação adequada nos espaços, depois releia o texto. Então, vamos lá. Eu tirei os quadradinhos aí, e no lugar dos quadradinhos eu coloquei a pontuação que cabia, né? Você vê, por exemplo, em certas frases, que logo depois do quadrado tinha letra maiúscula, então você deduz que ou é ponto final, né? Porque depois do ponto final nós temos letra maiúscula, ou exclamação, ou interrogação, né? Então tem que ver muito o contexto, mas o texto já deixa dicas. Então vamos lá. Alô, Guilherme, tudo bem? Você lembra quando a gente conversava do que ia ser quando crescer? Você sempre sabia o que queria, só que a toda hora mudava. Médico, arquiteto, escritor. Eu não, lembra? Eu não sentia muita vontade de ser nada. E daquela última vez que a gente conversou, eu até te disse, acho que eu não vou ser nada de tanto que não sei o que eu quero ser. Coloquei aí os 2 pontos para marcar a fala de alguém. Mas agora você vai ficar bobo. Esta semana, até que enfim, eu descobri o que eu quero. Adivinha? Pensa bem.
Resposta de cabeça para baixo. Professor, isso mesmo, tá duvidando? No princípio, eu também duvidei. Tudo começou por causa do Tuca, aquele bolsista que veio para a escola e que senta no mesmo lugar que você sentava. Então, eu coloquei a vírgula aí para separar a informação adicional sobre o Tuca. E depois ponto final, porque começou com a letra maiúscula. Eu comecei dando explicações de matemática para ele, mas agora estou dando aula de tudo, para ver se ele alcança a turma. Senão ele é capaz de perder essa bolsa. Eu nunca tinha pensado que eu ia gostar de ensinar, mas, sabe, quando o Tuca saca o que eu explico, me dá uma sensação assim de, sei lá, isso eu não sei explicar, só sei que é bom. Então eu resolvi que eu vou ser professor. E você? Continua mudando de profissão a toda hora? Então aqui, gente, dá pra mudar, ó. Vamos mudar aqui junto comigo? Eu nunca tinha pensado que eu ia gostar... Vamos mais pra cima aqui. Eu nunca tinha pensado que eu ia gostar de ensinar, mas, sabe? Aqui só não é interrogação, porque não começou com letra maiúscula, né? Quando o Tuca saca o que eu explico, me dá uma sensação de assim... Quer dizer, assim, de, sei lá. Isso eu não sei explicar, só sei que é bom. Então eu resolvi que eu vou ser professor. E você? Aí no caso aqui seria uma pergunta, gente. Deixa eu mudar aqui. No celular fica meio difícil. E você? Continua mudando de profissão a toda hora? Vê se escreve, viu, cara? Aí separei o cara ali com uma vírgula. Então, tem um jeito certo e tem que ser isso aqui? Não. Vocês vão analisar, né? Tem lugar que cabe vírgula, tem lugar que cabe reticências. Então, vocês vão ver aí qual que vai ser a melhor opção que vai dar a ideia certa, né? A ideia certa para o texto, ok? Vamos aí. Leia a tirinha com atenção. 2. Leia a tirinha com atenção. Então, nós vemos aí o cachorro andando em cima... O Snoopy, né, andando por cima aí da máquina de escrever. E começou a escrever. Era uma noite escura e tempestuosa. Um bom texto dá muito trabalho. Então, vocês teriam que continuar, né? Veja a continuação da história de Snoopy abaixo e complete-a obedecendo modos e tempos verbais, concordância nominal e verbal, pontuação. Então, isso aqui é uma produçãozinha de texto que vocês fizeram, né? Então, a correção vai ser pessoal, mas vocês teriam que seguir aí o tempo, né, que ele estava usando, que é o passado. Ó. Era uma noite escura, eu estava no meu quarto, bateu uma fome enorme no meio da noite, o relógio marcava, então olha para você ver, tá sempre no tempo, no passado. Então vocês teriam que seguir essa lógica, né, essa pontuação de... Tá vendo que ele sempre fala uma frase com ponto final? Então vocês teriam que seguir essa lógica e continuar a história, ok? Vamos lá. Leia o texto abaixo. Observe que nele há falta de concordância nominal e verbal em alguns trechos. Sublinhe-os e reescreva o texto de acordo com a norma padrão. Então, olha só. Eu até marquei aí os que estavam errados, né? Então, vou ler para vocês. Vocês vão reescrever. Aí, vocês vão reescrever o texto, tá? Mudando isso aí. A velhinha tinha uma pequena loja numa rua de Florença. Exteriormente, suas lojas não era... Olha para você ver a expressão que eu usei. Suas lojas não era, tá errado, né? Tem que concordar em número. Ela tinha uma loja só. Então vocês mudam aí. Sua loja não era, tá? No singular. Nem rica, nem elegante, nem artística. Isso acontecem. Isso é uma coisa só. Então não é acontecem. É acontece, né? Isso acontece em muitas lojas na Europa. Mas a velhinha vendia umas blusas tão lindas e original
Ela vendia o quê? Blusas. Está no plural. Então, as blusas são o quê? Lindas e originais, tá? Então, mas a velhinha vendia umas blusas tão lindas e originais que mulher nenhuma poderia ficar insensível a seus encantos. E eis que, de repente, me torno possuidora de uma delas. Começava a escurecer. A formosa Florença tornava-se uma cidade de prata. Eu desejava mais uma blusa. Quem viaja estão sempre. Então, quem viaja está se referindo a uma pessoa, então é singular. Quem viaja está sempre pensando em alegrias que, de volta, pode dar aos amigos. Mas a loja ia fechar. A velhinha não negociava com dólares e pensar que um dia eu tive dólares. Então, separei a segunda blusa e prometi que na manhã seguinte apareceria com a minha liras. Liras é o dinheiro, tá, gente? Da Itália. Então, como minhas liras está no plural, vai ser então apareceria com as minhas liras, tá? Então é isso. Aí vocês teriam que corrigir isso aí e reescrever o texto aqui do lado. Ou quem reescreveu no caderno, no caderno. Semana 3. Nós temos o textinho aqui da Folha de São Paulo. É uma carta, né? Uma carta do leitor reclamando daquilo que foi publicado sobre a lei lá das sacolas plásticas nos supermercados. Qual que é o gênero desse texto e qual é a sua finalidade? Né? A carta ao leitor. Esqueci de colocar aqui qual que é a finalidade da carta ao leitor. Ela serve para expor a opinião do leitor sobre a matéria publicada. Então, os jornais recebem, né, essas cartas do leitor. Ok. Qual é o teor da reclamação da professora? O teor da carta é de reclamação, insatisfação com o que foi publicado. O jornal publicou, né, como vocês puderam ler, sobre a proibição das sacolas plásticas nos supermercados. Porém, essa proibição, na prática, ela não acontece. E isso causou revolta, né, a revolta da professora. O que motivou a escrita dessa carta? O fato das autoridades publicarem leis que não têm fiscalização para seu cumprimento. Então, publicaram lá sobre o uso a proibição do uso da sacola plástica, mas, na verdade, estava todo mundo usando normalmente, né? Transcreva uma opinião da autora quanto ao uso de sacolas plásticas. Todas as vezes que vou ao supermercado, fico indignada com a quantidade de sacolas que são utilizadas pelos consumidores, que não parecem preocupados com as consequências que o uso dessas embalagens causa ao meio ambiente. Então, pediu para transcrever a opinião da autora. Eu voltei aqui no texto, copiei a opinião dela e colei aqui, tá? Então, era isso que era para fazer, transcrever. Quando pede para transcrever, você vai pegar do texto. Qual a solução apontada pela professora Josilda em relação à problemática? Então, lá no último parágrafo, ela fala, né? A solução apontada pela professora é a fiscalização para cumprimento da lei. Aqui no último no penúltimo, né? Ela fala, só quero lembrar às autoridades que não basta sancionar a lei. É preciso ter uma fiscalização rigorosa e que as multas previstas sejam realmente aplicadas, tá? Já li. Qual a solução? 2. Leia o texto e responda as questões. Sariguê, também chamado de opossum, timbu. Peraí que eu fiz um trem errado aqui. Vai voltar, gente, só um minutinho. Ai, Senhor. Cliquei na imagem.
2, tem que cortar essa parte. Sariguê, também chamado de opossum. Não posso fazer isso não. Saringuê, também chamado de opossum, timbu, caçaco, bicurê, tacacá, tacaca, raposa e gambá. Pode parecer um rato, mas é um marsupial, da família do canguru. É um rato e respeitem a minha opinião. Então, ele leu aqui uma informação sobre o gambá, né, que pode ser chamado de tudo isso, e que ele é da família dos cangurus. Retire do texto a frase que indica uma opinião e transcreva abaixo. Então, a que indica a opinião é o quê? Essa última aqui que o menino fala, é um rato, e respeitem a minha opinião. O que há de errado com o ponto de vista do garoto do último quadrinho? O que há de errado é que, mesmo depois de ler a informação real da origem do gambá, ele ainda insiste em dizer que o animal é um rato. Vocês vão dando pause aí para corrigir a resposta, tá? Registre a diferença entre o que é um fato e o que é uma opinião a partir da tirinha. Um fato é comprovado, seja por pesquisas, experimentos, estudos, etc. Uma opinião nem sempre é baseada em fato. Pode ser simplesmente fruto da mente de quem opina. Então, o fato é comprovado cientificamente, né, gente? E uma opinião é apenas uma opinião, né? Pode ser um achismo da pessoa. Leia os textos e responda as questões. Já sabe o que quer no Dia das Crianças? Férias. Texto 2. Não era exatamente esse tipo de carrinho que eu queria ganhar. Os dois textos acima tratam sobre o quê? Os textos tratam sobre o trabalho infantil, né? Nós vemos crianças fazendo trabalhos aqui de adultos. O que há de semelhante entre os dois textos? A semelhança entre os dois textos vem do fato de haver nos dois crianças que preferiam estar de férias ou brincando no lugar de estarem trabalhando. Trabalhos esses que deveriam ser feitos por adultos. Como leitor, qual a sua opinião sobre o assunto tratado nos textos? Isso aí é uma resposta pessoal. A minha opinião é de que criança tem que brincar, criança tem que estudar. Vocês devem sim ajudar a mãe de vocês em algumas tarefas de casa, né? Porque isso é importante até para vocês aprenderem sobre responsabilidades. Mas trabalho pesado, esses trabalhos, né, são feitos por adultos, não devem ser feitos por crianças. Essa é a minha opinião aí para vocês pensarem um pouco na resposta aí, tá? Então vamos à semana 4. Leia o texto e responda as questões. Então, nós temos aqui um texto que fala sobre os fatores que influenciam na obesidade, né? Está colocando aqui um fator que é novo, que foi descoberto há pouco tempo, que é a falta o pouco sono, uma noite mal. Está colocando aqui que uma noite mal dormida pode ser também um fator que vai engordar a pessoa. Qual é o assunto tratado no texto? Então, o assunto tratado no texto são os fatores que contribuem para o ganho de peso. Identifique a tese defendida no texto e transcreva abaixo. O que é tese? É a opinião, a ideia principal ali do texto. Então vocês teriam que pegar lá e reescrever. Eu coloquei isso aqui, ó. Nos últimos 5 anos, porém, uma série de estudos vem demonstrando que um terceiro fator deve ser incluído na equação do emagrecimento, o sono. Coloquei isso aqui. Isso aqui que traz a tese principal do texto. Qual o argumento utilizado para afirmar que o sono é um aliado da dieta? Então, voltando lá no texto, qual que foi o argumento? O argumento utilizado para confirmar a tese foi uma pesquisa, escrevi errado, feita pela revista científica americana, essa revista aí, que constatou que em períodos de pouco sono, a queima de gordura corporal é 55% menor e a perda de massa magra 60% maior.
Então, foi a pesquisa dessa revista que foi usada como argumento. 2. Dê as cartas dos leitores e responda. Nós temos 2 cartas dos leitores. Uma, onde o leitor se mostrou muito infeliz com a reportagem, e outra em que o leitor se mostrou bastante contente. Sobre os dois textos tratam sobre uma mesma reportagem. Qual o posicionamento do leitor do texto 1 e do leitor do texto 2? O leitor do texto 1 se mostra totalmente descontente com a reportagem e acha que os fatos apresentados não condizem com a realidade. Já o leitor do texto 2 mostra-se satisfeito com a forma como foi apresentado, seu estado e sua cultura. B. Transcreva o trecho que demonstra a opinião dos leitores sobre a reportagem. Leitor 1. Impressionante como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital goiana. Então, aqui mostrou, só dele falar impressionante como foi infeliz a abordagem, a gente já vê a opinião dele. Leitor 2. Os aspectos sociais e culturais presentes na cidade foram brilhantemente descritos no texto e muito bem representados por meio das imagens, que representam tão bem o nosso povo. Então, brilhantemente descritos, então mostra o tanto que ele gostou, da reportagem. Quais palavras marcam opinião positiva e opinião negativa em relação à reportagem? Então, lá no leitor 2, a palavra brilhantemente nos mostra, a opinião positiva. E lá no texto 1, a opinião infeliz mostra o descontentamento dele, a opinião negativa em relação à reportagem. Quais os argumentos utilizados pelo leitor do texto 1 para defender a sua opinião em relação à reportagem? Então, lá no texto 1, ele diz que a reportagem traz uma visão estereotipada do seu estado e que demonstra total falta de conhecimento dos autores da reportagem. Foi esse o argumento utilizado. 3. Leia o texto a seguir e responda. Então, aqui está falando sobre o livro, de como o livro nos leva para vários lugares, que nós possamos imaginar, viajar aí no mundo da imaginação através dos livros. O autor lança diversas opiniões sobre o que é um livro. Marque um X nos trechos em que haja uma opinião. O que é opinião, gente? Como já foi falado, opinião é um achismo da pessoa, é pessoal. O fato não, o fato é comprovado. Então, o que é opinião aí? O livro é um lugar de papel. Isso é um fato ou é uma opinião? É um fato. E dentro dele existe sempre uma paisagem? Fato. O leitor abre o livro e vai lendo. Isso aqui é opinião? Não. Pensando bem, ler é como viajar para outro universo sem sair de casa. Isso aqui é um fato ou é uma opinião? É uma opinião. Então marca o xizinho aí. Dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e lugares. Isso aqui é um fato ou uma opinião? É um fato. Ao mesmo tempo, tudo é verdade. Então, isso aqui está muito isolado. Essa frase está muito isolada. Então, ela não mostra nem uma opinião, nem um fato. Então, aí a terceira aí, vocês podem marcar o xizinho. Você concorda com o autor sobre o que ele acha a respeito dos livros? Por quê? Aí é uma resposta pessoal, gente? Eu concordo muito, porque realmente você consegue conhecer vários lugares, várias culturas sem sair de casa, quando você se propõe a ler um livro. E para você, o que é um livro e qual a sua importância? Também uma resposta pessoal. Para mim, os livros são muito importantes para o conhecimento, para a aquisição de conhecimento, para a gente conhecer novas culturas, novos lugares, para a gente aumentar o nosso vocabulário, tá? Para mim, o livro é muito importante. Incentivo vocês a lerem mais. Sai um pouco do WhatsApp, do jogo, do Free Fire e vai ler. Tá? Então, esse foi o PET 3. Espero que vocês tenham corrigido aí direitinho, tá bom? Bons estudos. Um beijo.